Questões 22 e 23 do vestibulinho ETEC 2018 do segundo semestre. Vamos lá. Para reduzir o consumo de derivados de petróleo, os fabricantes de produtos de plástico iniciaram a produção de suas peças utilizando bioplástico, material biodegradável e ou produzido a partir de fontes renováveis. A X Plástico, indústria há 20 anos no mercado, usa 6 mil toneladas de plástico comum para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Essa empresa, no início do ano de 2018, começou a produzir a linha EcoCopos com bioplástico. Essa linha representa algo em torno de 2% do número total de peças plásticas produzidas por ano nessa empresa. Suponha que a razão anual entre as quantidades de EcoCopos e o total de peças plásticas produzidas seja constante até 2030, e que a quantidade de massa plástica utilizada na confecção de cada peça seja sempre igual. O número de toneladas de X plástico, ou melhor, de plástico comum, que deixarão de ser utilizadas pela X plástico de 2018 a 2030 ao produzir as peças de EcoCopos é. Então vamos lá, vamos entender o problema, né? A gente lê assim tudo do começo ao fim, vira uma bagunça na nossa cabeça. Então vamos tentar entender o problema. O que ele quer? Ele quer um número de toneladas de plástico comum que deixará de ser produzido entre os anos de 2018 e 2030, beleza? Então a gente já sabe exatamente o que ele quer. Vamos voltar ao problema e tentar capturar informações que vão ajudar a gente a resolver esse problema aqui, essa pergunta dentro desse problema. Então vamos lá. A X Plástico, indústria há 20 anos no mercado, utiliza 6 mil toneladas de plástico comum para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Essa empresa, no início do ano de 2018, começou a produzir a linha EcoCopos com bioplástico. Essa linha representa algo em torno de 2% do número total de peças plásticas produzidas por ano nessa empresa. Então vamos lá. A gente tem o total de peças produzidas e a gente também tem a porcentagem de peças produzidas a partir dessa nova linha de bioplástico. Então vamos ver quanto que dá isso daqui em peças, né? Vamos ver quanto que isso dá em peças, né? Basicamente a gente quer achar quanto que é 2% de 20 bilhões. Bilhões tem zero pra caramba. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, se a gente dividir um número por 10, o resultado vai ser 10% do número original. Se a gente dividir um número por 100, o resultado vai ser 1% do número original. Dessa forma, já que a gente precisa de 2%, a gente pode fazer isso e depois multiplicar por 2, beleza? Então vamos lá. Se a gente dividir esse número gigante por 100, o que significa? Significa cortar 2 zeros, né? Então, essencialmente, 20 bilhões vira 200 milhões. Isso é equivalente a 1%. Se eu quiser 2%, é só multiplicar isso por 2, ou seja, 400 milhões de copos plásticos produzidos com esse novo bioplástico, beleza? Isso em 2018. Então aqui, basicamente ele fala que a razão anual entre a quantidade de ecocopos e o total de peças plásticas produzidas seja constante até 2030, ou seja, sempre vão ser produzidos 2% da quantidade em ecocopos em relação à quantidade de plástico comum, de peças plásticas totais, beleza? Então a gente já sabe que por ano são 400 milhões de plásticos produzidos com o bioplástico. Agora a gente tem que ver quanto que isso significa, né? Quanto que isso significa em toneladas. Então a gente vai fazer a mesma conta aqui para as toneladas. Ora, a gente vê que aqui utiliza-se 6 mil
6 mil toneladas para produzir esses 20 bilhões de peças. Então, quanto que é 2% de 6 mil? Bom, essa conta já é muito mais fácil, né? Porque se a gente usar a mesma lógica, 6 mil dividido por 100 vai dar 60. E para a gente pegar 2%, basta multiplicar por 2, ou seja, 120 toneladas. Então aqui a gente já está chegando em algum lugar. A gente já viu que, por ano, utiliza-se aproximadamente 120 toneladas de bioplástico. Ou seja, essa é a quantidade de plástico comum que a gente vai economizar por ano. Então a gente já chegou num número legal. Basta agora a gente saber quanto que vai ser economizado de 2018 até 2030. Então vamos lá. De 2018 até 2030 a gente tem 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ou seja, a gente tem 6 anos mais 5, 11, 12, 13. Totalizando 13 anos. Ele fala para a gente considerar que essa taxa aqui vai continuar fixa em todos os anos, ou seja, vai usar 120 toneladas todos os anos. Ou seja, se a gente pegar esses 120 toneladas e multiplicar pelos 13 anos que a gente tem que fazer a conta, quanto que isso dá de toneladas de plástico comum que não foi utilizado no final desse período? Então vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 1 vezes 1, 1. Então, a soma disso dá 0, 6, 3 mais 2, 5, 1. 1.560 toneladas. Então, quando a gente vai olhar aqui, é a opção E. Mas por que que eu não fiz, por que que eu coloquei ano por ano aqui para a gente chegar nesse número de 13? Por quê? Porque aqui ele quer que a gente considere tanto o ano de 2018 quanto o ano de 2030. Porque se a gente simplesmente fizer uma conta de subtração aqui, 2030 menos 2018, a gente vai chegar em 12. Mas por quê? Quando a gente faz uma conta de subtração, não inclui as duas pontas. Só como a gente está falando de anos aqui, então é para incluir tanto 2018 quanto o 2030. Então no final são 13 anos de plástico sendo economizado, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque se você fizesse rapidamente, 2030 menos 2018 dá 12. Você ia chegar em 120 vezes 12. E quanto que isso dá? Fazendo a conta aqui rapidamente, isso dá exatamente 1.440, que é a alternativa D. Porém, a alternativa D está incorreta. Só que você ia achar que está correta porque você achou ela aqui. Então tem que tomar muito cuidado, tem que tomar cuidado redobrado para você ter certeza que você entendeu o problema, beleza? Bom, como essa era uma questão dupla, vamos para a questão 23 agora. De acordo com o texto, pode concluir corretamente que o número de peças produzidas pela X-Plástico por hora, em média, está mais próximo de. Então, vamos lá. A X-Plástico produz 20 bilhões de peças por ano, né? Então, vou apagar isso aqui para a gente poder voltar naquele número absurdo que a gente viu lá no começo. Então, vamos lá. X-Plástico produz 20 bilhões de peças por ano. A gente vai ter que calcular quanto que ela produz por dia, em seguida, por hora. Como que a gente vai fazer isso? Bom, se ela produz por dia, por ano, 20 bilhões, se a gente dividir por 365, a gente acha quanto que ela produz por dia, certo? Então a gente faria 20 bilhões dividido por 365. O resultado, independente de quanto desse, a gente teria que dividir por 24. Por quê? Primeiro, tem 365 dias no ano
Então, para transformar de ano para dia, a gente divide por 365 e tem 24 horas no dia. Então, para transformar de dia para hora, a gente divide por 24 horas, beleza? Só que aqui ele não pede o número exato. Ele pede qual que é aproximadamente, ou seja, qual ordem de grandeza esse valor estaria presente. Qual ordem de grandeza esse valor estaria presente? Ele não pede aqui o valor exato. Para resolver isso aqui, a gente tem que entender um conceito chamado de notação científica. O que é a notação científica? É exatamente o que ele está fazendo aqui nas alternativas. Ele está pegando um número e ele está colocando apenas o primeiro algarismo desse número e uma potência de 10 elevada à quantidade de casas que esse número possui. Então, vamos transformar esse 20 bilhões em notação científica. Como que a gente faz? Então, a gente pega esse primeiro algarismo aqui, 2, multiplica por 10 e eleva a quantidade de casas que vem depois desse 2, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 casas que vem depois desse 2, beleza? Então, show. A gente já sabe qual que é a do 20 bilhões em notação científica. A gente tem que dividir esse 20 bilhões por 365, certo? Como a gente falou. Só que vamos colocar o 365 em notação científica também? Então, se a gente passar uma vírgula aqui, esse 365 vira 3,65 vezes 10 elevado à segunda potência. Por quê? Porque tem duas casas aqui depois da vírgula, certo? Onde a gente passou a vírgula tem duas casas, então o vezes 10 é elevado à segunda potência. Então agora, essa conta ficou muito mais simples de ser feita. Por quê? Porque numa divisão, quando tem potências assim em notação científica, as potências elas vão subtrair. Então eu sei que o resultado vai ser alguma coisa vezes 10 elevado a 8, porque 10 menos 2 dá 8, beleza? Então agora basta saber qual que é esse alguma coisa que vem aqui. Beleza? Então vamos lá. Elevado a 8. Então, esse alguma coisa vai ser justamente esse 2 dividido por esse 3,65. Como o problema ele quer uma aproximação, então não preciso fazer essa conta, eu não preciso perder tempo na prova fazendo essa conta. Basta a gente pensar, bom, se eu dividir 2 dividido por 2, dá 1. 2 dividido por 4 dá meio, certo? Então, 2 dividido por 3 está exatamente tá em algum lugar aqui entre 1 e meio, certo? Que no caso 2 dividido por 3 está em aproximadamente 0,67. Então, quando eu pego 2 dividido por 3,65, que é o meu caso, eu vou estar mais próximo aqui de meio, né? Por quê? Porque 3,65 está muito próximo de 4. Então, vai ser algo próximo aí de 0,55, talvez. Como não é algo exato, eu posso pegar esse valor, né? Então, eu vou dizer que isso daqui dá aproximadamente 0,55. Show? Show. Beleza, então eu tenho quanto que a empresa produz por dia. Agora eu preciso dividir isso aqui por 24 para ter por hora. 24, novamente, é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 elevado a 1. Por quê? Porque só tem um número depois da vírgula. Então a notação científica fica com 1 aqui. Novamente, o resultado vai dar alguma coisa na sétima potência. 8 menos 1 dá 7. E esse resultado vai ser justamente esse 0,55 dividido por 2,4. Então, vamos tentar usar a mesma lógica para chegar num racional, né? No que significa esse 0,55 dividido por 2,4. Pagando aqui. Então, vamos lá. Novamente, 0,55. Se eu dividir por 2, vai dar quanto, mais ou menos? Um pouco mais de 0,25,
né? Imagina que é 0,50. Vamos simplificar. É 0,50. Imagina, 50. 50 dividido por 2 é 25. Então isso aqui daria 0,25. Só que aqui eu estou dividindo por 2,4. Então o número final vai dar um pouco menor que esse. Então digamos que dê 0,2 ao invés de 0,25. Então o número final aqui vai dar aproximadamente 0,2 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, beleza, aqui a gente descobriu quanto que a empresa produz por hora. Então vamos lá nas opções, ver se tem 0,2 vezes 10 elevado à sétima. Não tem 0,2. Por quê? Porque a gente tem que passar essa notação científica de 0,2 vezes 10 elevado à sétima, jogando esse 2 aqui para frente. Então vamos lá, na notação científica, cada número que está para a direita da vírgula, a gente sobe 1 aqui na potência. Então, se eu quiser pegar um número e jogar para a esquerda da vírgula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 1 da potência. Então, vamos lá. 0,2 vezes 10 elevado a 7 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a sexta. Essas duas coisas são iguais. E se eu quisesse aumentar 1 na potência? Seria 0,02 vezes 10 elevado a oitava. Todos esses números aqui são iguais, beleza? Porém, como aqui nas opções todos eles estão com a base 2, então a gente vê que o resultado está aqui na alternativa C. 2 vezes 10 elevado à sexta potência, beleza? Então aqui, para responder essa parte do exercício, né, a gente precisa entender de notação científica. E precisa entender também que quando aqui na ETEC fala aproximadamente ou está mais próximo de, não precisa gastar muito neurônio para fazer a conta exata. A gente vai fazer contas aproximadas e eventualmente a gente vai chegar num valor, beleza? Então eu sei que esse exercício foi um pouco mais chato, mas são esses exercícios que às vezes vão separar você da sua vaga na ETEC, né? Porque exercícios um pouco mais complexos, geralmente, a minoria das pessoas consegue acertar. Então, se você consegue acertar um exercício desse, você com certeza já fica um pouco mais na frente do restante do pessoal, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima resolução.